Boa noite, eu cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, as servidoras e os servidores desta Casa do Povo que nos auxiliam nos trabalhos desta sessão, mais uma vez até tarde da noite, a todas e todos que se encontram aqui no plenário e a quem nos acompanha pela transmissão. Fazendo a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão, eu sou homem, tenho 26 anos, tenho pele branca, olhos escuros, cabelo também escuro, curto e repartido de lado, estou usando uma máscara branca, camisa social listrada azul e branca e gravata azul escura. Eu quero iniciar a fala de hoje agradecendo à população pelo apoio recebido, especialmente após a espécie de desabafo que eu e a vereadora Naila de Souza fizemos na sessão da última segunda-feira. Nós somos jovens, estamos em nossos primeiros mandatos, mas isso nunca nos impediu de fazer um trabalho sério para a população, de apresentar propostas, ideias, projetos e, especialmente, de termos fidelidade aos nossos valores. Talvez por isso o incômodo que geramos seja tão grande e algumas críticas sejam tão violentas. Inclusive, eu faço uma ressalva, porque todas as pessoas que se propõem a entrar na política devem estar sujeitas a críticas, a comentários, a memes, mas às vezes o que nós recebemos acaba extrapolando o limite do aceitável e esbarra na esfera do crime, da calúnia, da difamação ou até mesmo da perseguição. De qualquer forma, esse é um assunto para a justiça e é lá que nós resolveremos esse tipo de problema. Aliás, já estamos resolvendo. Doa a quem doer. Mas eu reafirmo que receber o apoio de tantas pessoas que querem ver uma Vinhedo mais sustentável, mais justa, humana e fraterna, é algo que nos faz continuar, sem abaixar a cabeça e sem desviar 1 centímetro sequer da rota que nós acreditamos. Mesmo diante de tantos ataques que a democracia tem sofrido em Vinhedo, especialmente contra os parlamentares da oposição. E seria muito importante, de fato, se pudéssemos voltar a discutir neste plenário as políticas públicas que impactam a vida das pessoas. Então, na terça-feira, dia 23, eu estive com a vereadora Naila de Souza na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós visitamos o gabinete do deputado Márcio Nakashima, do PDT, e também um gabinete da deputada, Marina Elou, da Rede, que nos recebeu e ouviu atentamente as demandas enfrentadas pelo nosso município, especialmente na pauta ambiental. E é importante deixar muito claro para a população que nos assiste que esse tipo de visita não é um passeio para os vereadores, mas sim é uma oportunidade para estabelecer vínculos com deputadas e deputados e propor parcerias, solicitar emendas, utilizar os instrumentos da Assembleia Legislativa para incrementar o nosso trabalho aqui na Câmara. Portanto, eu agradeço publicamente ao deputado, também à deputada, às equipes que foram muito solícitas e fico com a certeza de que em breve essas aproximações vão gerar frutos muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Na quarta-feira, dia 24, meu mandato promoveu a live Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, como o Vinhedo pode agir, com a participação da doutora Fabiana Barbi, da Unicamp. Ela é uma pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp. E como eu antecipei na última sessão, essa live foi promovida como parte das comemorações do Dia Internacional da Juventude. E a mensagem é muito clara: já passou da hora de termos políticas para mitigação, adaptação e resiliência às mudanças climáticas em Vinhedo. Muitas pessoas podem até questionar isso, dizendo que se trata de um assunto global, que não tem ligação com o que acontece na cidade, mas esse é um grande engano. Nós já sabemos que o aumento da frequência e da intensidade dos eventos extremos que estamos vendo em tantas partes do mundo, como tempestades, enchentes, furacões, ciclones, secas prolongadas, ondas de calor e frio extremo, está relacionado às mudanças climáticas causadas pela ação dos seres humanos. Em Vinhedo, além de contribuirmos proporcionalmente para as mudanças climáticas,
devido, por exemplo, ao alto número de carros por habitante, emitindo gás carbônico na atmosfera, as pressões que vemos em áreas verdes, em áreas de preservação permanentes, e em tantas outras regiões que podem comprometer a biodiversidade e a regeneração da natureza em nosso território, nós também estamos vulneráveis às consequências desses fenômenos climáticos extremos. Por exemplo, o córrego Pinheirinho, que teve os seus entornos completamente urbanizados aqui no centro. Historicamente, ele transborda. Se há um aumento no número de chuvas torrenciais por ano, na média, isso significa que nós teremos ainda mais transtornos, colocando até mesmo as vidas humanas em risco nos próximos anos. Outro exemplo que é completamente contrário, mas que diz respeito ao mesmo problema, são as represas. Os municípios vizinhos já estão a um passo de adotarem um rodízio de abastecimento, como aconteceu na crise hídrica histórica de 2014. E Vinhedo não é diferente. Cronicamente, nós temos o problema da falta de água, com uma média de 300 dias de sol por ano. Se as secas extremas também se tornarão mais frequentes, então nossa cidade também poderá ser impactada, agravando ainda mais essa situação. Então, o meu mandato continuará trabalhando esse tema, elaborando propostas, moções, indicações, minutas de decretos e buscando caminhos para que esse assunto seja central nas políticas públicas daqui para frente, inclusive dando continuidade ao que foi iniciado por mim na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo em janeiro deste ano. Ainda falando sobre infraestrutura e meio ambiente, no requerimento número 161 de 2021, eu e a vereadora Naila de Souza novamente buscávamos um posicionamento oficial da autarquia Sanebave a respeito de uma situação que está acontecendo atualmente, em especial na ETE Capivari, que é a mudança do produto para tratamento do esgoto, de polímero de emulsão líquido para polímero em pó. Considerando que na ausência desse composto químico, o esgoto é despejado 100% de volta ao rio Capivari, podendo até mesmo comprometer ou prejudicar a captação dos municípios vizinhos e gerar problemas administrativos aqui em Vinhedo, como, por exemplo, a aplicação de uma multa ambiental, é imprescindível que nós tenhamos relatórios, laudos e quaisquer outros documentos que justifiquem essa mudança e também suas eventuais consequências negativas. Infelizmente, o requerimento foi reprovado pela maioria da Câmara, mas nós estaremos atentos a essa pauta, pois quem pode perder com isso é a população, é o meio ambiente, como foi muito bem pontuado pela vereadora Naila de Souza. Mudando um pouco de assunto, atualmente não existe legislação específica que cobre providências ao autor de atropelamento de animais, ainda que a própria Constituição Federal assegure o direito à proteção dos animais. A Lei dos Crimes Ambientais, por exemplo, estabelece pena e multa para todos aqueles que maltratarem, abusarem, ferirem ou mutilarem animais, mas não trata da obrigatoriedade na prestação do socorro em caso de atropelamento. E nós sabemos que o socorro imediato, ele aumenta a chance de sobrevivência dos animais, assim como acontece com os seres humanos. Portanto, na última semana, eu e as vereadoras Naila de Souza e Cris PC apresentamos o projeto de lei número 117 de 2021, com o intuito de reduzir os atropelamentos e as mortes de animais que são consequências dos atropelamentos. Algumas pessoas questionaram que se estamos tentando criar uma nova infração de trânsito, mas não é isso. Isso não é competência do município. A ideia é que a omissão de socorro seja considerada uma infração administrativa, da mesma forma que aconteceu na cidade de São Paulo recentemente, mediante um projeto de lei que foi iniciativa do Poder Legislativo. Também na última semana eu estive no Jardim São Tomé, continuando as visitas da Vila João 23, aquela região da Vila João 23, os 7 bairros, e eu conversei com muitos moradores, verifiquei que há algumas demandas relacionadas principalmente à infraestrutura, à manutenção de espaços e equipamentos públicos que estão pendentes, mas também já estamos protocolando as indicações para que a Prefeitura atue na resolução desses problemas e ainda nesta semana continuaremos, portanto, o Gabinete 2030 na rua, ainda naquela região. E para finalizar, eu quero dar um breve encaminhamento
a respeito da situação da fiação aérea nos postes de nossa cidade, que é uma calamidade, tem gerado muitos transtornos e tem sido também um assunto recorrente do nosso mandato. A população tem respondido o formulário que deixamos disponível nas redes sociais e também tem entrado em contato com o mandato para relatar todos os problemas que estão sendo causados pelos fios excedentes que ficam pendurados. Na última segunda-feira, tive uma reunião com uma das empresas de telecomunicações que operam em Vinhedo. E nessa reunião eu descobri que o município tem o cadastro de todas as operadoras da cidade e que as operadoras alugam espaço nos postes da CPFL para passagem dos fios. Portanto, ainda nesta semana, também quero convidar a Prefeitura, a CPFL, as empresas prestadoras de serviços e todos os envolvidos para que consigamos resolver esse problema por meio de uma política pública. Inclusive, eu deixo uma sugestão para que a Prefeitura utilize o cronograma do programa Vinhedo de Cara Limpa, que está passando por todos os bairros da cidade, para também verificar a situação dos fios, notificar a CPFL e, por sua vez, ela acionaria as empresas responsáveis para que retirem a fiação excedente dos postes. Em 2019, nós temos a notícia de que um motoboy sofreu um acidente com cabos de uma empresa de telecomunicações que foram deixados em uma via pública de Campinas, e esse acidente foi tão grave que ele teve uma perna amputada, além de ter sofrido uma série de fraturas. E nós não queremos definitivamente que isso aconteça em Vinhedo. Portanto, meu mandato também cobrará medidas urgentes para que isso seja solucionado o quanto antes, preservando então a vida dos motoristas, dos motociclistas, dos pedestres e também dos animais. Muito obrigado e boa noite a todas e todos.